Olá, pessoal. Eu sou o professor André Tiba, um dos membros da equipe da equipe de professores da disciplina de Cálculo Numérico de 2020.2. E eu vou começar o curso falando um pouquinho, né, por que a gente precisa dar cálculo numérico e inspirar vocês, tentar inspirá-los, né, da importância de estudar cálculo sobre o ponto de vista numérico. Bom, primeiro, eu vou começar falando dos pré-requisitos que a gente precisa para cursar a disciplina. Então, a gente precisa de geometria analítica, de álgebra linear, de cálculo 1 e de programação. Em termos de conhecimento matemático, não há novos desafios, conceitos matemáticos novos que vocês vão aprender, ou a maior parte deles, tá certo? Vocês já conhecem. Só que a gente vai trabalhar esses conceitos sobre uma outra ótica. Daqui a pouco eu vou apresentar também a ementa da disciplina. Vocês vão ver que esses assuntos, de alguma forma, vocês já viram, né? Vocês já viram em álgebra linear como resolver um sistema de equações lineares, tá certo? Em cálculo, né? Como resolver uma integral. Não é algo tão novo, né, para vocês, tá certo? Mas novo vai ser a forma como a gente vai abordar, né, sob o ponto de vista numérico. E tentar explicar o porquê, qual a necessidade da gente estudar isso aí sob o ponto de vista numérico. Além desse background, desse conhecimento a priori, é importante que vocês tenham um computador com internet, uma IDE, para que os programas possam ser desenvolvidos. É importante ter uma calculadora científica também. Principalmente quem for aluno de engenharia, vale a pena ter uma calculadora, tá certo? Eu tenho uma calculadora, eu sou físico de formação, tá? Mas eu tenho uma calculadora científica, minha calculadora científica desde a época da minha graduação, certo? É uma ferramenta importante aí, que eu acho que vocês devem ter, certo? Não ficar só se garantindo em calculadoras científicas de app, não sei se, não sei se vale a pena. Então, voltando um pouquinho, então a gente vai estudar um conjunto de métodos matemáticos, na verdade, que de alguma forma vocês já viram. Alguns vocês não viram, mas não são assim nenhum grande desafio, assim em termos conceituais de entendimento. Mas assim, existe uma mudança grande de paradigma, né, certo? Quando você trabalha do cálculo, por exemplo, do cálculo tradicional para o cálculo numérico, certo? E é disso que eu vou falar agora, essa mudança de paradigma. Então, até agora, vocês viram toda a matemática que vocês aprenderam, ela baseia-se na ideia de que você consegue realizar todas as operações matemáticas. Quando você faz a multiplicação de dois números, certo? Então, conceitualmente, A vezes B, então A vezes B é a mesma coisa que B vezes A, certo? O A vezes B vezes C é a mesma coisa que B vezes C vezes A. Tá? Nós todos aprendemos isso, tá certo? Essas propriedades matemáticas, elas sempre valeram na nossa vida, tá certo? A gente aprendeu isso desde pequenininho e elas sempre foram verdades absolutas para a gente. E uma série de outras informações, né, conceitos matemáticos que nós aprendemos, né, sempre olhando sob o ponto de vista do contínuo, né, trabalhando com números reais, né, normalmente depois que a gente que a gente entra na faculdade, a gente só trabalha com números reais, tá certo? Sempre enxerga no real as coisas, tá certo? Mas as coisas não são bem assim, tá certo? Então, a gente vai tentar entender no curso também como é que uma máquina opera, né? Como, como operações matemáticas, como os métodos matemáticos que vocês aprenderam para resolver uma série de problemas, tá certo? Como talvez eles sejam ineficientes para que uma máquina resolva o mesmo problema. A gente vai ter que rever uma série de coisas que a gente já estudou e ver como é que esses problemas matemáticos eles são resolvíveis sob o ponto de vista numérico. Sob o ponto de vista numérico, vocês entendam uma máquina, um computador realizando a operação e não uma pessoa. Quase tudo que vocês aprenderam, ou praticamente tudo que vocês aprenderam, foram resolver problemas sob o ponto de vista analítico.
né? Vocês acham, a gente acha uma solução analítica. Dos métodos numéricos, a gente vai ver que vai ser diferente. A gente parte de uma solução e chega numa solução. Na maior parte dos métodos numéricos, a gente parte de uma solução e chega numa solução, que em princípio deve ser uma solução melhor do que aquela solução inicial que a gente escolheu, né? Porque se a gente já soubesse de antemão qual era uma solução boa do nosso problema, a gente não precisava fazer nada, já sabia. Mas a gente parte do pressuposto que a gente não sabe qual é a solução, a gente chuta uma solução, a gente vai ver como modificar essa solução para chegar a uma solução boa, sob algum ponto de vista que a gente consegue quantificar. Tá? Mas aí, voltando, as operações matemáticas que a gente consegue fazer, que a gente aprendeu a fazer, elas sempre valem para qualquer número. Mas quando a gente vai para um computador, certo? Quando a gente vai para uma máquina tentar resolver um problema através da máquina, a gente chega num dilema. Dentro de um computador, a gente não consegue colocar todos os números reais. Então, a gente sempre achou que a vida da gente, né? Aqui a gente está aqui nos números reais, tá certo? O desenho aqui, a minha reta dos reais, tá certo? Tá aqui o meu zero, né? Então, todas as operações matemáticas que vocês viram, aprender a derivar, integrar e fazer todas as outras coisas, né? Você assume aqui que os números que você está trabalhando são números reais e que você consegue fazer isso daí. Mas a questão é, quando eu vou para uma máquina, o programa vai resolver. Então eu vou desenhar, tem aqui o computadorzinho, tá certo? Pode ser também aqui a sua calculadora, pode ser, tá certo? A questão é o seguinte, para que eu trabalhe com esse equipamento aqui, eu preciso conseguir representar esses números de alguma forma aqui dentro desse equipamento, né? Então tem que ter esses números, eles têm que ser representáveis dentro dessa máquina para de alguma forma eu conseguir realizar operações matemáticas aqui dentro. Só que aqui eu tenho infinitos números. Se eu tenho infinitos números, eu não consigo colocar todos eles aqui dentro. Eu só consigo operar com uma parte dos números. A gente nunca pensou nisso, né? Eu acho que provavelmente vocês nunca devem ter. Antes de fazer o curso de numérica, eu também nunca tinha parado para pensar nisso. Como é que uma calculadora funciona? Como é que ela consegue fazer o cálculo para qualquer número real? Ela não consegue, na verdade. A gente só consegue colocar uma pequena parte, certo? Uma pequena parte dos números aqui, dos números reais. Uma parte ínfima dos números aqui dentro. Certo? A gente só consegue operar com esse conjunto pequeno de números aqui. A gente consegue representar todo uma grande parte de números reais, ou um intervalo de números reais. Um intervalo aqui de números reais. A gente consegue representar um intervalo de números reais aqui dentro da calculadora, mesmo que a gente não coloque, de fato, todos os números aqui dentro. Tá? A gente vai ver como fazer isso aí ao longo do curso. Tá? Na verdade, a partir da próxima aula. Então, apesar da gente não conseguir colocar todos esses números aqui dentro, a gente consegue representá-los aqui dentro. Ao fazer isso, existe uma consequência. Pelo fato da gente não conseguir, de fato, colocar todos os números reais, a gente vai ter que colocar só uma fração, uma pequena fração de números reais aqui, ó. Só esses daqui vão ser os números que eu vou conseguir colocar aqui dentro, porque aqui tem memória, né? Tem espaço de memória aqui, é limitado. Tá certo? Então eu só vou conseguir colocar uma pequena quantidade de números aqui dentro. E todos esses números aqui, esses outros, vão ser representados de alguma forma por esses elementos aqui. Tá? Então, aqui uma quantidade infinitamente pequena, tá certo? Muito pequena em relação a todos os números reais que estão aqui dentro. Mas ainda assim a gente vai fazer isso. Só que existe um custo, né, ou um preço a se pagar por isso. Certo? Por quê? Porque às vezes uma operação matemática resulta num número que não é um desses números aqui. Ele não é. Né? Você realiza uma operação matemática e ele não é exatamente um desses números que eu consigo representar. Então vai haver um erro. Tá certo? Então vai haver um erro aí em relação àquilo que é de fato e aquilo que eu consigo representar dentro de uma máquina. Lembrando que essa máquina aqui, isso aqui pode ser sua
calculadora, pode ser seu computador, tá certo? Pode ser a calculadorazinha de padaria. É um equipamento com uma memória limitada, que é programado para realizar, né, essas operações matemáticas e tudo mais, mas que tem limitação, né? Ela tem uma velocidade de processamento de informação e tem limitações. Quando acontece isso, né, da gente, na verdade, a gente precisava ter um número aqui, né? O resultado da operação matemática é um número, mas esse número aqui não é um desses númerozinhos aqui que cabe aqui dentro da máquina, vai acontecer uma perda de informação. E essa perda de informação pode ser relevante ou não. A gente tem que entender que isso ocorre, entender que não existe solução para isso, não existe uma solução assim definitiva. Você pode aumentar a memória do seu sistema, você pode pegar cada vez mais números aqui dentro, você pode aumentar esse conjunto aqui, tá? Dentro de um limite finito aí do seu equipamento, tá certo? Tá? Pode-se fazer isso, mas sempre vai haver perda de informação. E ao acontecer perda de informação, isso pode ser importante ou não. Em muitas situações, nas situações mais simples que a gente vai tratar aqui no curso, isso vai ser irrelevante. Mas existem acidentes que já aconteceram em equipamentos, tá certo? Tá? Em foguetes espaciais, em pontes, porque fizeram os projetos, os erros de arredondamento se propagaram e houveram situações de queda de satélite, tá certo? Queda de ponte. Tá? Exatamente porque essas diferenças aqui, quando você faz uma operação matemática, a sua resposta não é sentida pelo problema. Entendeu? Quando o seu programa ele precisa fazer centenas e milhares e bilhões de operações matemáticas, né, de soma, multiplicação e tudo mais, esse tipo de erro pode ser que a propagação desse erro pode gerar um problema sério. E é o problema fundamental do cálculo numérico. O fato de você não conseguir representar todos os números reais dentro de um equipamento. Você só operar com um pequeno conjunto, né? E todos os números reais, todos os outros números reais que não estão nesse conjunto vão ser representados por algum deles aqui. Isso causa uma série de situações potencialmente perigosas. Tá certo? E uma boa parte, tá certo, dos métodos numéricos levam muito em consideração esse problema e eles são desenvolvidos de maneira a tentar minimizar essa situação. Como? Diminuindo a quantidade de operações matemáticas para achar uma solução, né? sempre otimizando nesse sentido. E por isso que os métodos são diferentes. Né? Por isso que muitos dos métodos analíticos, né, eles poderiam ser implementáveis sob o ponto de vista de um código, mas a quantidade de operações matemáticas para se realizá-lo normalmente é muito grande. E aí isso torna inviável. Uma boa parte dos métodos numéricos surgiu não porque é ruim não porque é difícil você implementar uma solução analítica, pegar essa solução analítica e implementá-la de forma numérica. Não, é porque normalmente o custo, a quantidade de operações matemáticas para achar uma solução analítica, muitas vezes é uma quantidade muito grande de operações. E aí, quando a quantidade é muito grande, a questão dos erros de arredondamento podem fazer diferença. Então, se pensa, se procura, se busca, né, métodos numéricos, onde você, para achar a solução, você, de alguma forma, quer minimizar a quantidade de operações matemáticas também, para que esses erros de arredondamento eles não sejam tão sentidos pelo sistema. Então, o grande problema de representação é esse. Né? Tem uma outra coisa ainda, tá? Que assim, aqui eu estou falando numa situação onde eu tenho um número real e quero representar esse número real na máquina, né? Mas eu tenho ainda um outro problema de representação, né? Aqui nos computadores, né? Os computadores eles trabalham com números binários. Então, assim, a gente trabalha tudo na base decimal, né? A nossa cabeça trabalha na base decimal, mas as máquinas trabalham em representação binária, com operações binárias, certo? E aí tem uma outra coisa, aqui eu fiz
certo? Eu sempre esqueço, tá? Então, como representar, por exemplo, o número 0,3 aqui, ó, 0,3 em decimal, transformar isso aqui para binário, tá? Então, a gente vai multiplicando por 2 e vai guardando os zeros e uns até chegar em um redondo, tá? Mas o que acontece aqui? Eu multiplico 0 por 3 por 2, dá 0,6, eu guardo 0. Multiplico 0,6 por 2, dá 1,2. Não está redondo aqui, né? Não está. Então eu guardo 1. Então 0,2 vezes 2 dá 0,4. Guardo 0. 0,4 vezes 2 dá 0,8. Então guardo 0. Aqui, ó. 0,8 vezes 2 dá 1,6. Tá certo? Então guardo 1. Né? 0,6 vezes 2 dá 1,2. Guardo 0. E aí, se vocês virem, eu vou começar a repetir, ó. Daqui para cá eu começo a repetir o meu sistema. Aí aqui fica repetindo essas 4, isso aqui. Isso fica repetindo. 0,3 na base decimal é representado na base binária com essa dízima periódica, 0,1. Aí, ó, 0011, 0011, 0011, tá certo? Ad infinito. Então aqui tem uma outra coisa. Quando eu tenho um número real que eu passo para a máquina, ela faz uma conversão. Então 0,3 ele é convertido para binário dessa forma. Lá a máquina vai trabalhar em binário dessa maneira. Só que, novamente, a máquina ela não tem uma memória infinita. Se ela não tem uma memória infinita, ela tem que truncar. Se ela truncar, ela perde informação. Depois ela tem que fazer, depois de fazer todas as operações matemáticas lá dentro, né, ela tem que transformar o número de volta de binário para decimal. Então, essa perda de informação, só de você mudar de base, de uma representação decimal para binário, também é uma perda de informação. Isso é relevante? Muitas vezes não. Isso pode ser relevante? Pode ser relevante. Tem alguns números que só o fato de você converter para binário e depois voltar de binário para decimal, talvez você não consiga representar esse número, o 0,3. Só o fato de ir para binário e voltar para decimal, porque aí você tem que assumir o seguinte: quando você grava lá dentro quando o sistema grava dentro da memória do computador, da máquina, ele não vai gravar a dízima periódica inteira, porque a dízima periódica inteira não tem fim. É um número infinito. Então ele vai ter que gravar um pedaço. Quanto ele vai gravar, que vai ser relevante ou não, é a grande questão, né? Então, se você tem mais memória, se tem mais espaço de memória, então, em princípio, ele pode gravar uma quantidade de casos maior, certo? Se isso é relevante ou não, a maior parte dos casos não vai ser irrelevante. Mas em algumas situações, isso é relevante. Então, assim, a gente tem um outro problema. Além da gente ter o problema de representar números, não conseguir colocar números na máquina, né? Não colocar todos os números reais. Quando a gente coloca, ainda existe o problema de conversão, né? Da representação binária, que são a representação que as máquinas enxergam não, que elas trabalham, mas a gente enxerga as coisas em decimal. Então, essa conversão aqui, por si só, já gera um erro também, já gera uma perda de informação. É mais uma coisa que também não tem solução, que também é mitigado pelo fato da gente ter hoje equipamentos com mais memória, certo? Com mais capacidade de armazenamento. Isso não é a solução definitiva, mas é a solução que é posta diante de um problema sem solução. E diante disso tudo, a gente vai ter que ver os nossos métodos, tá? Então aqui eu coloquei um resumo do que é que a gente vai ver no curso, certo? Então a gente vai ver como os números são representados dentro de uma máquina, né? A gente consegue representar isso aqui assim, assim, tá certo? Assim. Então, o número 100, a gente consegue abstrair e representá-lo de várias formas, tá certo? Lembre-se, a gente sempre tem que lembrar que esse equipamento aqui, ele é limitado em termos de memória, então a gente precisa definir uma representação única para cada número. Cada númerozinho desse aqui que vai ser armazenado na máquina, cada um desses números aqui, ele precisa ter uma representação única, porque se ele não tiver uma representação única, você vai gastar mais memória. Existe toda uma álgebra, tá certo? Que a gente vai ver, né?
que necessita que cada número seja representado de uma única forma. Então, depois que a gente entender como representa, a gente vai entender como é que opera, como faz operações de soma, subtração, multiplicação, divisão, tudo isso aí, que são as operações mais básicas, tá? E a gente vai simular calculadoras com baixa precisão, ou seja, com quantidade pequena de casas decimais, casas depois da vírgula, para que a gente sinta, perceba os erros de arredondamento, eles sejam perceptíveis, tá? Então a gente vai simular como é que essas máquinas simulassem, amplificar os erros de arredondamento quando a gente consegue construir calculadoras com uma quantidade de casas decimais pequenas. Depois disso a gente vai estudar zero de funções. Zero de funções é a situação onde eu tenho uma função f de x e eu quero encontrar um x estrela, tal que f de x estrela seja zero. Esse x estrela é raiz. Então, existem pouquíssimas funções onde a gente consegue encontrar a raiz, né, de forma analítica. Tá? Os polinômio de primeiro grau, de segundo que vocês sabem, básica, existe uma equação genérica para polinômio de terceiro grau. Depois de quarto, quinto, sexto, acho que até sétimo ou oitavo grau, você consegue achar você faz combinações das coisas e consegue encontrar, sob algumas condições, né, sob alguns coeficientes, você consegue encontrar soluções analíticas. Depois disso, você não consegue mais. Então, se você pensar qualquer função como essa aqui, f de x igual a exponencial de menos x menos cosseno de x. Certo? Como encontrar a raiz desse negócio aí? Tá? Só dá para encontrar de forma numérica. E a outra pergunta, professor, por que eu preciso encontrar a raiz de função? Certo? Normalmente, né, em sistemas dinâmicos, a raiz de uma função é um ponto de estabilidade. Quando eu tenho algum fenômeno e estudo esse fenômeno e mapeio, né, estudo esse fenômeno através do comportamento de uma equação matemática, regiões de equilíbrio, né, soluções de equilíbrio, x vai ser uma solução do problema, quando o f de x é igual a zero. Então, existem vários tipos de equilíbrio, equilíbrio estável, instável. Então, quando vocês estão lá em física, estudando torque, quando o sistema não tem, quando o torque é zero, ou você tem um sistema de forças, que a soma das forças é zero, está em equilíbrio. Existe um ponto, esses valores aqui, certo? Onde a função se anula, eles são pontos de equilíbrio. Alguns pontos de equilíbrio estáveis, outros pontos de equilíbrio instáveis. Esses pontos eles são particularmente importantes. Quando vocês forem estudar aí, mais lá na frente nas engenharias, vocês vão estudar várias situações onde vocês buscam um equilíbrio. Onde equilíbrio, né, é um termo bem genérico, né? Soluções estáveis, por exemplo. E aí por isso que a gente precisa encontrar a raiz de função. E a gente consegue encontrar pouquíssimas funções. Elas possuem raiz de forma analítica. Tá? Depois a gente vai ver como encontrar soluções de equações de sistemas lineares, né? Então, em álgebra linear, a gente viu como é que a gente encontra, né, sistemas de equações lineares, né? É muito legal encontrar soluções, né? Mas a gente viu para sistemas pequenininhos, né? Dimensão 3, né? Então, 4. Mas imagine, existem sistemas gigantes, gente. Tá certo? Existem sistemas com milhares de equações. A previsão de tempo, tá certo? Ela utiliza sistemas de equações com milhares de variáveis. E não são sistemas de equações lineares, são sistemas de equações não lineares, EDOs, EDPs. Mas assim, a gente ficando aí nesse sistema de equações lineares, existem sistemas gigantes, com milhares de equações, tá certo? Milhares de variáveis. Então é impossível resolver isso analiticamente. Só dá para resolver numericamente mesmo. E os métodos analíticos, se você implementar os métodos analíticos, a quantidade de operações matemáticas é muito grande. O tempo de processamento é muito grande por causa da quantidade de operações matemáticas. Depois disso, a gente vai ver ajustamento, né? Então, tem muitas situações onde a gente tem dados experimentais e quer tentar entender um comportamento entre correlação entre as variáveis, e a gente faz isso através de curvas de ajustamento.
e utilizando o método de mínimo quadrado para isso. Tá? Então, como achar uma relação, uma correlação entre variáveis medidas aí, vocês já fizeram física experimental, provavelmente. Então, você tem uma correlação de tempo e distância num movimento de queda livre, que é uma correlação parabólica, mais ou menos. A distância percorrida tem uma correlação quadrática com o tempo, mais ou menos isso. Então, como a gente fazer ajustes lineares e ajustes não lineares, certo? Como esses ajustes são funções matemáticas que modelam esse tipo de comportamento da relação entre as variáveis. Depois a gente vai ver interpolação. Né? Interpolação é uma situação onde eu tenho pontos, né? Eu tenho variáveis, x e y, por exemplo, mas eu não quero estudar o comportamento da correlação. Eu quero encontrar uma função que passe pelos pontos, certo? Então eu tenho inúmeras situações onde eu tenho tabelamentos e eu tenho informações parciais de leituras, né, de funções. Só tenho leituras discretas, mas eu queria encontrar uma função contínua que descrevesse um comportamento. Então eu só tenho pontos, pares de pontos, né, uma sequência de pares de pontos. Mas eu queria saber que função é aquela que gera aquela sequência de pontos. A gente nunca vai saber que função é, mas a gente vai encontrar uma função aproximada através de interpolação. Certo? Então eu tenho um tabelamento lá, ainda eu preciso encontrar uma função que passe por todos aqueles pontos ali, porque essa função suave e tudo mais, eu preciso usar isso aí para descrever o meu problema, tá certo? Eu preciso de uma função contínua. Com as técnicas de interpolação, a gente vai conseguir encontrar uma função suave, contínua, que passe por todos esses pontos e que possa aproximar a sua função desconhecida. E por fim, a gente vai ver a integração numérica. Existe um conjunto de funções, na verdade, né? Várias funções que não possuem primitiva, né? Eu tenho aqui um f de x, é primitiva de f de x, se f' de x é igual a x, né? F de x, né? Então, se existe uma função que quando eu derivo ela, eu encontro f de x, então eu digo que f grande é primitiva. F grande é primitiva de f pequeno. Mas existem várias funções. Para quê? Para que eu faça isso? Bom, se ela existe, quando eu integro f de x, f pequeno de x, eu encontro f grande, né? Mas existem inúmeras funções que não possuem primitiva. Né? E a mais famosa delas, talvez, que a gente sempre dá como exemplo, é a função da estatística, né? Exponencial de... Isso aqui é a, é uma constante, menos b, x ao quadrado. Né? A função gaussiana, né? A e b são constantes, tá certo? Então, essa função aqui, ela não possui primitiva. Se ela não possui primitiva, eu não consigo fazer a integração analítica. Eu não consigo fazer a integração analítica disso aqui. Mas essa é a função mais importante da estatística. Tá certo? Se eu não consigo fazer essa integração, certo? Então, como calcular, né, é a função que dá a probabilidade, a densidade de probabilidade, é a função de densidade de probabilidade de muitos comportamentos de muitos sistemas. E a integral disso aqui me dá uma probabilidade. Mas se eu não consigo fazer essa integral analiticamente, eu preciso fazer isso numericamente, tá certo? Bom, é tudo isso aí que a gente vai ver no curso, como é que a gente vai conseguir resolver problemas que vocês já conhecem sob o ponto de vista de matemática, mas sob uma outra ótica. E agora eu vou propor a atividade mais interessante que eu acho do curso, tá certo? Essa atividade, ela vai proporcionar a vocês ela mostra todo o desafio que é estudar cálculo numérico, certo? E os métodos numéricos. Para mim, ela é uma das coisas mais fantásticas que existe. Então, por isso que eu coloquei a mais interessante e chocante do curso. Né? E isso eu não vou fazer. Quem fizer vai ver. É simples, mas vocês vão ver o quanto é legal isso aqui. Então, por toda a vida de vocês, né, vocês aprenderam nas aulas de matemática, tá certo? Que se eu tenho dois números A e B, reais quaisquer, tá certo? Então, isso aqui sempre é verdade, tá?
A menos B ao quadrado. Isso tudo ao quadrado é um número maior ou igual a zero. Tá? A e B números reais, tá certo? E outras coisas aqui também, associatividade, comutatividade. Então, se eu expandir isso aqui, A ao quadrado mais B ao quadrado menos 2 vezes AB, A ao quadrado menos 2 vezes AB mais B ao quadrado, isso aqui é tudo igual. Vocês aprenderam que isso é verdade. Então, essa atividade requer basicamente que vocês façam isso aqui numa calculadora. Então, a pergunta é, isso é sempre verdade? Vocês sempre assumiram isso como verdade, tá certo? Mas isso é sempre verdade. Minha sugestão é, pegue uma calculadora pequenininha, tá? De 8 dígitos aqui, uma calculadora de padaria, tá? Essa calculadora aqui eu fiz com essa daqui, tá bom? Tá? Ela tem 8 dígitos, tá certo? Por que é interessante? Bom, porque aí você vai ver o que vai acontecer, tá certo? E aí o que eu quero é o seguinte, eu quero que você faça as operações matemáticas, tá certo? Calcule para esses dois números aqui, tá certo? Faça esses cálculos aqui de 4 formas diferentes. Tá? Então, é pegar esse aqui, fazer isso. Pegar esse aqui exatamente nessa forma, tá? Então, é A mais B ao quadrado. Então, aqui você vai ter que pegar A e multiplicar por B e multiplicar por 2. Mas antes disso, você vai ter que somar. Tem que ser exatamente nessa ordem. Pegar A, levar ao quadrado. Depois vai pegar B, levar ao quadrado. Você vai ter que guardar essas informações numa planilha, tá? Porque essa calculadora aqui não tem memória, tá certo? Então, você vai pegar esse número, multiplicar por ele mesmo, né? E vai armazenar isso num lugarzinho. Vai pegar esse número aqui e multiplicar por ele mesmo. Vai armazenar. Vai pegar esse aqui, multiplicar por esse e depois multiplicar por 2. Nessa ordem, exatamente nessa ordem. E depois vai guardar. E depois vai fazer a soma desse com esse e depois a subtração. Certo? Aqui é a mesma coisa. Você vai pegar A menos B e vai dar um número, vai multiplicar por ele mesmo. Tá certo? Então tem que fazer exatamente nessa ordem do jeito que está aqui. Tá certo? Mas pelo como vocês aprenderam, isso aqui tudo deve dar igual. Deveria dar igual. Então a atividade é fazer com uma calculadorazinha, você achar aí, tá? E depois, se você tiver uma calculadora científica, você fazer com essa calculadora científica as mesmas contas. E aí vocês vão me dizer se isso aqui realmente é verdade e se isso aqui realmente é verdade. Para esse exemplo aqui. Como eu falei, é fantástico. Essa atividade aqui, certo? É fantástico vocês fazerem. Porque uma coisa é eu dizer, outra coisa é vocês fazerem, certo? Façam. Aí vocês vão ver por que a gente precisa estar cálculo numérico. Tá certo? Porque então é interessante. E a gente está fazendo uma quantidade de operações matemáticas bem pequenininha. Bom, é isso, gente. Obrigado aí. Faça a atividade. Obrigadão. E até a próxima.